E eu batizei esse meu sermão como a virada, aproveitando, né, fazer o trocadilho aí da virada de ano. E batizei como a virada de Deus em nossas vidas, olhando para uma virada de Deus na vida do seu povo lá no Antigo Testamento, que foi nos Salmos. E aí eu queria junto com você caminhar nesse Salmo, nesses momentos que me seguem. Diz assim o Salmo 126: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações te dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo cefarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Bendito Deus, ajuda-nos nesse momento tão desafiador, onde a nossa energia já está ali nos 10% abaixo. A gente já está, né, com um cansaço acumulado de um ano inteiro e dessa semana, quem sabe ainda de hoje também. Ajuda-nos, Senhor, a escutar a Tua voz, a última vez provavelmente que o Senhor falará conosco nesse ano. Portanto, nos ajuda, nos dá graça para mantermos acordados, despertos, atentos, e que o Senhor possa dar-me a habilidade de poder clarear de maneira muito explícita o que o Senhor deseja falar ao Teu povo nessa noite. Por fim, que o Teu Espírito aplique Tua palavra em nossos corações, a fim de que saiamos daqui edificados, revigorados e cheios de esperança para o ano que está se iniciando. Para a glória do Teu nome, te faço essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria iniciar minha meditação com uma frase do Lutero que sempre me chamou muita atenção. Dizem que essa frase é dele e ele dizia o seguinte: olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. E é nessa temática que eu queria caminhar junto com você nessa noite. Agora, sem perder tempo, que a gente vai engatar uma primeira, segunda, terceira, quinta. E não se preocupe, 25% do meu sermão vai ser introdução, para que a gente sente na cadeira, dentro do contexto, para que quando a gente, né, tiver a pá de tudo, a gente siga e aí engate a quinta e rapidamente a gente vença o Salmo de número 126. Mas eu queria que você viesse aqui comigo, Deuteronômio capítulo 28, começa aqui a saga do que eu gostaria que você entendesse, para que entendêssemos melhor o Salmo de número 126. E por favor, assim que você encontrar, e se a mídia quiser caminhar comigo aí, eu acredito que essa parte inicial seria até legal, vocês me ajudarem aí, porque pode ser até mais rápido a nossa caminhada, tá bom? Você abriu o Deuteronômio 28? Aberto aí? Qual é o tema que está em negrito acima do capítulo 28? Como é que está aí na sua Bíblia? As bênçãos decorrentes da obediência. E está assim, ó, verso de número 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí o Moisés começa a falar de todas essas bênçãos. Antes de a gente seguir aqui no texto de Deuteronômio, Deus fez um pacto com o povo de Israel, e a dinâmica era a seguinte: a proposta de Deus, ou a aliança de Deus, era baseada nesses termos: se vocês ouvirem a minha voz e obedecer, vocês haverão de desfrutar de todas essas bênçãos que tem aí no verso número 3, 4, 5, 6 e conseguintemente. Só que por outro lado, se vocês forem desobedientes, vocês virarem as costas para mim, se vocês me desobedecerem, vocês também haverão de sofrer algumas maldições. Isso faz parte do pacto que eu estou selando com vocês, é uma aliança que eu estou selando com vocês. Se vocês obedecerem, bênção; se vocês desobedecerem, vocês vão sofrer maldições. Então é isso.
Agora salte comigo para o verso de número 15. Qual é o tema que tem em cima aí do verso 15? Isso, exatamente isso que a gente está dizendo, mas venha comigo, verso 15, ele diz assim, ó: será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, aí ele diz, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Que maldições são essas? Ele diz, verso 16, maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Agora salte para o verso 49, faz parte de todas as maldições, vou dar esse salto, verso 49 ele diz, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço, ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Virem as costas para mim e me desobedeçam, vou mandar uma nação que vocês nem conhecem, para punir vocês por conta da desobediência que vocês tiveram para comigo. Agora, diante desse quadro que está posto aqui, o povo de Deus viveu momentos de obediência e consequentemente de bênçãos divinas. No entanto, a grande maioria desses momentos do povo de Deus foi exatamente de desobediência, e como consequência eles sofreram as maldições de Deus conforme está aqui estabelecido no pacto. Todavia, houve um período especial em que esta desobediência teve tudo a ver com o Salmo 126. E foi no período do profeta Jeremias. E aí me ajuda, Jeremias capítulo de número 2, verso número 13. Aí a gente já pegou a ideia do pacto de Deus: obediência, bênção; desobediência, maldição. O momento em que isso vai acontecer, como é que estava o povo de Deus? Veja, um retrato aqui, uma imagem do que estava acontecendo naquele tempo. Jeremias 2, verso de número 13, capítulo 2, verso 13, veja o que diz. Se você abriu aí, ou se a turma me ajudar aqui, 2:13. Vamos lá, 2:13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, está lá, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Verso 20, olha o que diz verso 20. Dizias tu, não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Isso aqui é a ideia de prostituição aqui, é uma menção à adoração a um Deus chamado Baal. Isso aqui era idolatria que ele está aqui condenando Jeremias. Pule para o capítulo 3, verso 14. Veja, ele diz assim, ó: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Entendeu? Deus tratava a relação dele com o seu povo nessa relação de esposa, esposo, marido e mulher. Por isso que você está se prostituindo ao se dobrar a outros deuses. Capítulo 5, verso 1. Olha o que diz capítulo 5, verso 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, se há um homem que pratica a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Veja o estado, anda pelas ruas, procure pelas praças, se achar um só homem, que de fato busque a verdade, que pratica a justiça, estão perdoados. Você dá para notar a situação que era naquele período?
Portanto, além dos pecados que já vimos, idolatria, injustiça, falsidade, destacava-se na denúncia do profeta aqui Jeremias, os pecados dos governantes, que usavam o poder político, religioso e social para oprimir e roubar e matar as pessoas indefesas da sociedade judaica. Sem falar na corrupção, juízes que vendiam sentenças, violência e opressão, especialmente para com os pobres, e esse era o cenário. Jeremias também vai se dirigir para a classe religiosa, que também estava corrompida. Ele vai se dirigir, por exemplo, aos profetas e sacerdotes. E aí chama a sua atenção para o capítulo 23, verso número 14, abra lá. Jeremias 23, verso 14. Veja o cenário, olha a situação. Verso 14, Jeremias 23. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. O que é que esses profetas estão fazendo? Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. No capítulo 26 de Jeremias, Jeremias é ameaçado de morte. Não precisa se abrir lá, mas ele é ameaçado de morte. E antes, no capítulo de número 20, Jeremias também denuncia os sacerdotes. E sabe o que acontece no capítulo 20? Ao denunciar os sacerdotes, Jeremias ele é espancado e torturado por um sacerdote chamado Passur. Esse cara, ele tortura, coloca Jeremias no tronco e tortura, ele é espancado pelo Passur. Jeremias, portanto, escreve sua profecia de condenação e pede para que essa profecia seja lida pelo rei, ou lida para o rei Jeoaquim, que era o rei da época. E foi isso que aconteceu. Mas qual foi a reação do rei? Está lá em Jeremias capítulo 36, abre lá comigo. A reação do rei, as denúncias de Jeremias, capítulo 36, verso 23. Qual foi a reação do rei, as denúncias horrendas de Jeremias? Verso 23, Jeremias 36. Tendo Jeodi, oficial do rei, era esse rapaz, lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. É o quê? Ele puxou o canivete, rasgou a escritura e jogou no fogo. Essa foi a reação do rei da nação de Israel. Diante de tudo isso não restava saída. Veja que Deus vai dando oportunidades para que eles se arrependam. Deus vai lá e dá uma exortação, vai lá e chama a atenção, traz um aviso, convoca o arrependimento, mas era essa a realidade desse povo. Mas se não há arrependimento, vai se cumprir o que Jeremias profetizou lá no capítulo 20, verso 6, que diz assim, escute: e tu, Passur, que era o sacerdote, e todos os moradores da tua casa, Jeremias 20, verso 6, ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos aos quais profetizaste falsamente. Ou seja, Deus cumpriu a palavra conforme o pacto que ele tinha feito com o povo em Deuteronômio. Deus cumpre o seu pacto, cumpre a sua palavra que tem estabelecido. Se vocês me desobedecerem, vocês vão desfrutar de maldições. E uma das era de uma nação estrangeira que invadisse e destruísse aquela nação. Eu quero agora extrair, pode voltar para mim aqui, uma primeira lição nessa noite aqui com os irmãos. E a lição é o seguinte: a lição é: ouça os avisos do Senhor, ouça o que Deus fala conosco. Quando muitas vezes você entra numa igreja e está sendo pregado sobre algo, você não caiu ali de paraquedas, você não chegou ali meramente por um convite de alguém ou porque deu na telha ir para a igreja naquele dia, você não leu a Bíblia ou não foi exortado por alguém à toa. Deus sempre usa pessoas para nos avisar dos perigos que nós corremos muitas vezes. 2025, portanto, seja um ano de nós
escutarmos os avisos que Deus nos dá quanto aos perigos que nós corremos quando vivemos uma vida de desobediência ao Senhor, virando as costas ao Senhor, sem relacionamento com o Senhor. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você. Por quê? Porque muitas tragédias acontecem por desprezo à palavra do próprio Deus. Nós acabamos de ver aqui. Contudo, apesar de discipliná-los com a invasão desse cruel império babilônico, que haveria de invadir a cidade, destruir toda aquela cidade, levar aquele povo escravo para a Babilônia, em um cativeiro que durou 70 anos de disciplina, 70 anos Deus disciplina naquele povo. Apesar de tudo isso, Deus promete que os restauraria, e é Isaías, e aí meu último texto, para a gente já entrar na exposição. Isaías capítulo 45, abra lá comigo, rapidamente. Isaías 45, verso de número 1 a 5. Isaías profetiza de que Deus haveria de restaurar esse povo desobediente, mas que lá na disciplina haveria de se arrepender dos seus pecados. Capítulo 45, verso 1. Veja o que diz a palavra do Senhor. Isaías 45, verso de número 1. Diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Veja, ungido aqui ele está chamando de um pagão, um ímpio. Mas a grande verdade é que seja quem for, se Deus quiser fazer de seus instrumentos, Ele faz o ser mais horrendo, o ser mais terrível. Deus usa as peças do seu xadrez, Ele movimenta conforme lhe apraz. Nesse sentido, aquiete seu coração. Deus conduz até aqueles que você muitas vezes fica apreensivo em conviver com eles, em morar no mesmo país que eles, e por aí vai. Deus governa, inclusive, os seres e os homens maus desse mundo. Este seria o homem, Ciro, que haveria de ser o instrumento de Deus na libertação do povo. Diz assim o texto, olha como diz: a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Veja, eu irei adiante de ti, Ciro. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei ainda que não me conheces. E isto acontece. Ciro, fundador do Império Persa, ele invade a Babilônia, que havia invadido a nação de Israel. O Ciro Persa invade a Babilônia, e quando invade a Babilônia, baixa um decreto no ano 537 a.C., libertando, permitindo ao povo de Israel que voltasse para a terra, perdoando toda a dívida que Israel porventura tivesse com eles, cumprindo tudo aquilo que Isaías havia prometido, ou havia profetizado no seu livro, como nós acabamos de ler. E este salmo, portanto, foi escrito exatamente nesse contexto do povo retornando para a sua terra, depois de 70 anos como escravos lá na Babilônia. Agostinho, o famoso pai da igreja, ele interpreta esse título do salmo, porque aí você pode voltar para o Salmo 126, porque em itálico lá no salmo tem assim, ó, cântico de romagem. Agostinho chama ele de cântico de degraus. Sabe por quê? Porque a cada passo aqui dado, a gente está subindo um degrau, e um degrau rumo a Jerusalém celestial. Essa era a interpretação de Agostinho. Portanto, eu gostaria de, junto com você aí, a gente adentrar no texto agora, e traçar o nosso primeiro ponto dessa noite. É que, apesar desse cenário horrendo que Israel se apresentava aqui, ou que a gente acabou de ver, Deus muda destinos. Nós temos diante de nós o Deus que muda destinos. Se não, veja, eu estou no verso 1 do Salmo de número 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Óbvio, após um período de tanto sofrimento, de escravidão, de mortes,
uma restauração, Saulo, parecia algo bom demais para ser verdade. O cativeiro tinha sido grande e grande também estava sendo a libertação de Deus. Não era a liberdade de um único indivíduo, era a liberdade de Sião. A nação inteira estava sendo liberta aqui. É por isso que você encontra essa euforia aqui do texto. E a ênfase está aqui, ó, presta atenção. A ênfase do verso 1 está aqui, ó. Quando o Senhor restaurou, a ênfase é aqui nessa frase. A ênfase é nesse trecho aqui, sabe por quê? Porque essa é a história de Israel, mas não só a história de Israel, essa é a história da nossa vida. Quando o Senhor restaurou, depois que os israelitas passaram 400 anos, essa história você conhece, como escravos lá no Egito, não foi Moisés, mas o Senhor que os tirou da escravidão do Egito. Quando, de igual maneira, ele e não Débora, que foi juíza, libertou lá de Jabim, depois que tinham estado durante 20 anos sujeitos a um povo chamado cananeus, escravos lá dos cananeus. Não foi Débora que libertou, mas foi o Deus que libertou. Foi ele, não Gideão, você deve lembrar dessa história, que os tirou das mãos dos midianitas depois de 7 anos de escravidão. Foi ele, não Jefité, que os libertou dos filisteus e amorreus, depois de 18 anos de opressão. Então, embora Deus use todos esses casos, essas pessoas, Moisés, Débora, Gideão, Jefité, como instrumentos da sua libertação, foi Deus com o seu poder que os libertou em todas as situações. Isso é muito importante para mim e para você, sabe por quê? Isso é importante ser lembrado, porque sempre que Deus opera por meios ordinários, sempre que Deus opera através de pessoas, através de circunstâncias, nossa tendência é atribuir a essa libertação a vários motivos que porventura surjam no nosso coração. A gente começa a atribuir a causas, né? O milagre operado, o livramento operado, e aí a gente acaba obscurecendo o milagre de Deus. A gente diz assim: não, é porque esse medicamento é bom demais, é porque esse médico é bom demais, é porque isso, é porque aquilo, e a gente deixa de perceber que eles são meros instrumentos das mãos de Deus, que está operando em todas essas circunstâncias. Portanto, quando Deus usar o ordinário da nossa vida, em 2025, não caia no erro de atribuir a Moisés, a Débora, a Jefité, ou a quem quer que seja, a Ciro. Atribua a Deus, porque Deus usa instrumentos para nos abençoar, para intervir em situações como a nossa. O regresso do povo hebreu do cativeiro babilônico foi uma obra de Deus. Ciro foi só uma peça no xadrez divino. Ciro foi só um instrumento que Deus utiliza. Isaías deixou isso muito claro para nós. E aí veja, verso de número 1, ele diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aí vem comigo aqui, rapidinho, rápido. Salmo 137, bem rápido aí, Salmo 137, só você passar a página, passa a página aí, 137, observe como era a situação por lá, ó. Quando esse povo estava lá na Babilônia, como era a situação deles lá? Veja, Salmo 137, bem rápido aqui, diz assim, ó, está no Data Show: às margens dos rios da Babilônia, tá vendo? Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião é um outro nome que é dado a Jerusalém, ou uma localização específica dentro de Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Percebeu? Tristeza, choro, a situação era triste, era angustiante. E qual era o grande sonho desse povo? Era voltar para casa. Esse sonho estava se tornando real, e eles não estavam acreditando no que os seus olhos viam. Eles estavam voltando para casa depois de 70 anos como escravos na Babilônia. Uma última coisa a fim de ressaltar algo importante aqui. Uma última coisa, a fim de ressaltar
coisas preciosas aqui ainda nesse verso 1. Primeira delas é que foi uma obra de Deus. E eles estavam sonhando em êxtase aqui, como se estivessem em transe, por um fator muito interessante. Presta atenção nisso, que isso é um detalhe sensacional para a gente perceber como eles estavam dizendo aqui, estamos como quem sonham. Sabe por que eles estavam dizendo isso? Porque a política dessas grandes potências no Oriente era de conquistar nações, conquistar terras, levar as pessoas às nações orientais distantes e jamais permitir que elas retornem para suas terras. Nenhuma nação, escute isso, nenhuma nação conhecida na história, com exceção da dos judeus, Israel, jamais retornou para reconstruir suas antigas cidades e lares. Nenhuma delas retornou. Por isso, foi Deus. Só pode ser um sonho. Entendeu? Só pode ser um sonho, porque isso nunca aconteceu. Mas aí, a gente tem, nas viradas de Deus, a primeira coisa, um Deus que muda destinos. Talvez essa foi a sua vida, essa foi a sua realidade. Deus mudou a sua história. Mas vamos correr, que a gente tem ainda muita coisa boa. Veja o que diz o verso de número 2, e aí nós encontramos a segunda coisa das viradas de Deus. Nós temos marcas dessa virada da restauração de Deus. Veja, verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O choro deu lugar ao riso, e assim como naquele período não houve nada mais infeliz do que viver em cativeiro como escravos, assim também não havia nada mais feliz do que serem restaurados. Imagina a cena, é você voltar ao lugar onde você foi criado, onde você cresceu, onde você brincou, onde você viveu as grandes experiências. Depois de 70 anos você vai voltar para esse lugar. Eu lembro que a gente veraneava muito quando criança em Cabedelo, e sempre quando a gente vai em João Pessoa, eu gosto de dar uma passadinha na rua, e vou contando a mesma história para os meus filhos e minha esposa. Aí quando eu já estou chegando, ela diz assim, já sei, foi aqui que você andou de bicicleta, foi aqui que você brincou com seus primos. Uma nostalgia bate no nosso coração, é ou não é? 70 anos, eles estavam voltando para o lugar onde eles brincaram de terra, de carrinho de rolimã, onde eles fizeram coisas maravilhosas. Era muita emoção. O cativeiro ocorreu por causa do pecado, e a volta à terra prometida ocorreu por causa do arrependimento. Escute isso, Deus nos perdoa e nos recebe de volta, se for esse o seu caso. E aqui eu queria estabelecer mais uma lição para nós, é dizer que é possível reconstruir o que fora destruído. É que Deus nos concede graça para isso. Se você tiver de recomeçar algo em 2025, de reconstruir, não hesite, recomece. Deus abençoa recomeços. Aqui nós temos um. Se esse for seu caso, não hesite, vá em frente. Salte, finalzinho do verso 2, olha o que diz. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Veja que coisa interessante. Como é que diz aqui? Entre as nações se dizia, ou seja, entre os ímpios estava se falando do milagre operado por Deus, ou seja, foi um milagre visto até pelos cegos, porque os pagãos, eles eram cegos para as coisas de Deus. No entanto, o poder e a operação de Deus, eles foram tão notáveis naquele evento, que eles foram reconhecidos publicamente. Eles enxergaram, né, ainda que cegos, eles enxergaram, porque foi tão notável essa manifestação de Deus a favor do seu povo. Certo teólogo uma vez disse que tinha 3 coisas importantes para você olhar nessa frase do verso 2. A primeira delas é que estas coisas não eram comuns, mas eram grandes. Segunda coisa que ele disse, que não são atribuídas ao acaso. Não foi sorte, não foi azar, foi porque foi uma conjuntura de circunstâncias. Não foi o acaso, elas foram feitas pelo próprio Deus, e os pagãos constataram isso. Terceira coisa que esse teólogo dizia, é que tais coisas eram feitas propositadamente para eles, para o seu povo, para o povo de Deus. Chegamos à terceira coisa, já vimos que Deus muda destino, já vimos as marcas de Deus transformando tristeza em alegria, e agora eu quero que você possa olhar
para as grandes intervenções de Deus e reconhecer na sua vida. Eu espero que você faça isso. Verso 3, corra comigo. Diz assim: com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nesse reconhecimento e confissão há 3 motivos de gratidão dignos de nota aqui para nós. Quase parecido com o verso 2. Primeiro, pelo fato de que foram grandes coisas as que foram feitas. Deus faz pequenas coisas, mas Deus faz, Wellington, grandes coisas também. Segundo, quem foi que as fez? Foi o Senhor. Terceiro, pelo fato de que elas não são feitas contra nós, mas por nós. Deus trabalha por nós. E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa ter uma vida de reconhecimento e de gratidão por tudo que Deus faz em nós, por nós. Pulo para o quarto tópico dessa noite. Já vimos que Deus muda destinos. Já vimos as marcas da virada transformar choro em riso. Já vimos que o povo reconhece as grandes intervenções de Deus. E em quarto lugar, eles esperam novas reviravoltas. Veja, verso número 4, me acompanhe, vamos lá. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. 2 questões aqui. Primeiro, essa frase ou esse salmo pode estar sendo escrito, enquanto eles não haviam sido restaurados, não haviam retornado ainda para a nação de Israel. Portanto, o salmista talvez escreveu esse trecho, verso número 4, expressando o desejo desse povo de retornar. É uma possibilidade. A segunda é que nem todos haviam sido restaurados ainda, nem todos haviam retornado para Jerusalém. Eu penso que essa faz mais sentido, porque os retornos aconteceram de maneira fatiada mesmo. Retornou um público, depois retorna outro, depois retorna outro, e assim aconteceu. Por isso que eu acho que essa faz muito sentido. Portanto, então, aí aqui, o salmista aqui ora para que Deus complete a restauração e traga de volta aqueles que ainda estão por lá. Eu não sei, mas pode ser também que alguns ainda estavam por lá por medo de voltar. Alguns estavam ainda fragilizados, traumatizados com tudo que aconteceu. Outros, quem sabe, nem condições físicas tinham mais para retornar. Mas o salmista está dizendo mais ou menos assim: Senhor, injeta ânimo, injeta força, para que todos possam retornar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E faz isso como? Parte B do verso 4, como é que deveria? Como é que ele ora para que faça? Ele diz assim, faz isso como as torrentes no Negueb. Pergunta, por que eles desejavam retornar do cativeiro, como aquelas torrentes, leia-se inundações do Negueb? A primeira coisa é isso aqui, Negueb significa terra seca. Era uma região no sul da Palestina. Rapidinho aqui, pode jogar para mim aí de novo, joga para mim aqui de novo. Esse é o mapa de Israel, Negueb. Esse é o mapa aqui de Israel. Então essa era uma região da Palestina que ficava lá no sul da Judeia, e onde havia pouca chuva, pouco chovia lá em Negueb. Havia poucas nascentes, raríssimas fontes de água. Era uma região desértica, só para você ter ideia, Negueb, Babilônia, para onde eles foram, para onde eles estavam presos. Negueb, Babilônia, Jerusalém. E aí essa era a realidade dessa região chamada Negueb. Árida, muito seca, sem vida. Eu pesquisei algumas fotos, isso aqui é o Negueb. Veja, um lugar árido, muito seco, sem vida. As chuvas que ocorriam ali, para você ter ideia, era no final de dezembro até março, nesse período de inverno, ou alguns estudiosos dizem que acontecia na primavera também. A maior parte dessa região era acidentada e, como você está vendo, cheia de cadeias e montanhas ao seu redor.
E aí, o que é que diz? Estudiosos diziam que ocorria um fenômeno impressionante lá, por isso que o salmista está usando aqui. Ele dizia que uns falavam, alguns estudiosos, aqui se divide, mas uns falavam que em certos períodos do ano, devido à neve que se dissolvia lá no norte e descia aqui para o Negueb era invadido por águas que tomava toda essa sequidão que você está vendo aí. Já outros diziam que em virtude das chuvas nos lugares altos, como ali pelas montanhas, esses lugares altos eles eram enchidos pela chuva, e quando eles transbordavam, eles desciam exatamente para tomar conta dessa aridez, dessa sequidão aqui, transbordando pelos veios, transformavam-se em riachos que inundavam toda aquela região. Então era mais ou menos assim. No dia anterior choveu bastante, em seguida nascia um novo dia, mas o Negueb continuava árido, continuava seco, só que os lugares estavam cheios lá em cima. De repente, em um dia claro, onde nada aparentava acontecer, sem qualquer indício de água ou de mudança de cenário, você começava a ver isso aqui, água correndo e torrentes, por isso torrentes, inundações. De repente, inundações invadiam o Negueb, porque em uma região mais alta, no dia anterior, choveu ali, e a água percorrendo ia descendo em direção ao deserto, e havia abundâncias de água, apesar de temporariamente. Eu acho que temos uma lição importante aqui, e a lição que eu julgo é essa, é que de uma hora para outra, Deus faz intervenções quando achamos que nada está acontecendo. O cenário está o mesmo, a história está a mesma, a situação é idêntica. De repente a água desce. Como assim? Não fechou tempo, não aconteceu nada. Porque algo estava acontecendo quando eu nem sabia, quando eu nem via. Veja, já estava acontecendo no dia anterior. Sabe por quê? Porque tem coisa que Deus já estava preparando antes. E o que é que acontece conosco? A gente só desfruta quando ela aparece. Ocorre de maneira repentina. E escute uma coisa importante aqui também. Poucos lugares são mais áridos do que o Negueb. E poucas transformações são mais drásticas do que o que acontecia nesse lugar quando esse fenômeno ocorria. Sabe por quê? Tanto isso é uma verdade que o Negueb, escute só, o Negueb fica conhecido como Negueb, o deserto que floresce. A imagem é ruim porque eu não tinha imagem boa mesmo, mas depois que o fenômeno acontecia, ficava assim, terra rachada, aridez, sequidão. De repente brota flores, de repente algo assim acontece. Essas torrentes falam da misericórdia divina em lugares secos. Logo, o significado desta oração aqui do salmista é que Deus os faça voltar repentinamente e os faça florescer em meio à sua terra destruída. E aqui eu acho que temos mais uma lição, essa mais longa, mas me permita dizer que na presença da nossa dificuldade atual, devemos recorrer ao Senhor, implorar que Ele faça por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos, aquilo que nenhum outro poder pode realizar por nós. O que está acontecendo aqui é uma oração também. Senhor, faça o que eu não sou capaz de fazer. Faça o que ninguém é capaz de fazer por mim. E de fato, sabe o que acontece? Deus abençoou, muitos voltaram, logo no decreto de Ciro, está lá, Esdras, capítulo 1 a capítulo 3, depois outros regressaram no reinado de um rei chamado Dário, ou Dario, em Esdras capítulo 6 você lê sobre isso, e uma terceira leva retorna no período de um rei chamado Artaxerxes, está lá em Esdras capítulo 7 verso 8, Deus abençoou, eles voltam e eles florescem no lugar árido. Quinta e última coisa que eu gostaria de explorar, está no verso 5 e 6,
é que a virada de Deus em nossas vidas, via de regra, acontece assim, ó, da dor ao triunfo. Venha comigo, verso número 5, verso 5, veja o que diz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O salmista agora usa uma figura muito conhecida daquele povo, a do agricultor, da plantação, da colheita. A agricultura era naquela época, como ainda é hoje, um negócio difícil e delicado. É sempre dependente de chuva, de irrigação, bem como de proteção contra as pragas, a invasão de animais ou saqueadores que podiam, por exemplo, roubar os frutos da plantação e outros fatores que podiam trazer destruição e acabar com a colheita que tanto era esperada. Eu estava conversando com o proprietário daquele restaurante lá de Lagoa Seca, Pesque e Pague Quintal de Casa, que é amigo do amigo aqui, família do nosso querido Raí. E ele estava conversando com o dono lá, Chola, conhecido como Chola. E ele me contou, antes de fundar, de abrir o restaurante, que ele era, trabalhava com plantação, ele me falou sobre várias vezes em que ele perdeu uma plantação inteira. Ele me falou valores, eu fiquei impressionado. 40 mil reais chegava a perder quando a plantação se perdia. Ele disse que várias vezes colocava a mão na cabeça em desespero, porque era ali o pão de cada dia da sua família. Era essa a realidade. Então, esses eram perigos reais. Então, qual é o ponto aqui? Veja, talvez, o que está sendo dito no verso 5, é que estes agricultores choravam exatamente pelo temor de passar por perigos como esse, ou talvez de fracassos do passado. Por esta razão, muito do semear, que é plantar, era feito em meio a lágrimas, pois ali estava o meio de subsistência, não só dele particularmente, mas de sua família. Se falhasse, era uma tragédia, porém no fim, estas lágrimas, tudo caminhando bem, essas lágrimas se transformavam em risos, em júbilo, em intensa alegria por conta da ceifa do tempo da colheita. O que ele faz então? Ele pega esse ensino e aplica a essa ideia dos israelitas que estavam no cativeiro babilônico. O que ele estava dizendo? É que ali, no cativeiro, como escravos, houve muito choro, houve muita angústia, houve muita dor. Contudo, cada pedido de socorro a Deus, cada oração que foi feita na Babilônia, cada lágrima derramada e que caiu no chão, era uma semente que estava sendo plantada, mas depois veio a ser uma jubilosa colheita, quando eles foram libertados. Portanto, o tempo da colheita é sempre um tempo de alegria. Quinta lição, e uma das últimas, se não a última, é que a aflição atual não deve ser considerada como se fosse durar para sempre. Não é o fim de maneira alguma, mas apenas um fim ou um meio para alcançar o fim. Às vezes as dores, lágrimas que a gente está enfrentando, tão somente seja um meio para que Deus alcance o fim que Ele assim deseja. Angustiado é o nosso semear, mas alegre sempre será o nosso colher. Se não houvesse semear em lágrimas, não havia colheita em risos. A nossa boca jamais teria se enchido de riso. Lembre-se, é preciso semear antes de colher. Pule comigo para o verso 6 e a gente já caminha para os contornos finais. Verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Veja que ele continua explorando a figura do agricultor aqui. Só que tem uma coisa interessante, veja, a promessa geral era no verso 5, geral, como diz lá, verso 5, os que, geral, os, agora é aplicada a cada um, veja, no particular, quem, ou em outras traduções, talvez a sua, aquele, ele deixa cair uma semente e uma lágrima. Uma semente e uma lágrima, e assim vai por todo o caminho. No seu cesto ele tem as sementes que são preciosas para ele, pois elas são a sua esperança para o próximo ano. É assim que o agricultor fazia.
Cada grão deixa a sua mão com uma ansiosa oração para que essa semente não se perca. E sabe qual é a bela notícia? Sabe o que Deus pode fazer em contextos assim? É que o agricultor retornará a este mesmo campo, não para semear, plantar a sua semente, mas agora para colher. Não para chorar, mas agora para se alegrar. O que o texto está dizendo é que ele teria o prazer de colhê-los e levá-los para casa, para o lugar de onde ele saiu chorando. Deus é capaz de fazer essas coisas. O cativeiro seria totalmente revertido. Jerusalém seria reconstruída. E eu espero que você lembre dessas verdades. Jó, José, Davi e muitos outros tiveram colheitas de alegria depois da semente do sofrimento que foi plantada antes da glória. Foi assim com o maior de todos ou não? A ascensão de Jesus aos céus foi precedida de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento. Mateus capítulo 5, verso 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados para sempre. Irmãos, me permita compartilhar uma história aqui com você. Acho que você já deve ter escutado aqui na igreja. Conta a história de uma jovem, uma moça lá da Geórgia, nos Estados Unidos. O seu primeiro nome era Ashlyn. Um dia sua mãe estava num programa de TV, discutindo um problema estranho que ela tinha. O problema da filha dessa mulher era o seguinte: insensibilidade congênita à dor com anidrose. Que bicho é esse? Era o seguinte: ela não conseguia sentir dores e suas glândulas sudoríparas não funcionavam. Escute só, o problema pode até parecer bom, o fato de você não sentir dor. Você não sentir nenhuma dor, você diz assim: nossa, bom demais. Só que a realidade é o seguinte: se a Ashlyn pisasse num prego enquanto estivesse andando, poderia perfurar o pé dela, criar uma infecção e ninguém nem saberia disso. A mãe, nessa rádio, contou que isso criou em sua vida um grande problema. Ela disse que os problemas que isso criou foram inúmeros pelo mal que essa doença trazia ao seu corpo. Escute, ela disse o seguinte na rádio, essa história me chamou a atenção exatamente por essa oração. A oração da mulher, ou a fala da mulher, foi o seguinte: ela disse assim: olha, eu oro uma oração todas as noites, eu faço uma oração todas as noites. Deus, por favor, deixe a minha filha sentir dor. Deixe a minha filha sentir dor. Ela poderia colocar a mão no fogão com fogo aceso e não saber que a sua mão estava sendo queimada. Agora a minha pergunta é: se em nossa existência finita podemos ver o papel da dor para nos avisar de que algo está errado, seria impossível para Deus, em sua infinita sabedoria, permitir que a dor em nossas vidas nos ajude a saber que algo está errado conosco? Eu queria dizer uma coisa para você: que 2025 venha e deixe que a dor doa, que as lágrimas desçam, que elas escoem e caiam no chão, e que Deus, em sua infinita bondade, as transforme em sementes gloriosas para a nossa alegria. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos, se não desistirmos, se não abandonarmos o barco. Eu poderia concluir aqui o meu sermão da noite, mas eu penso que eu estaria com o sermão incompleto. Irmãos, eu penso que esse salmo aponta para a maior de todas as viradas que Deus fez em nossas vidas. A Bíblia chama isso de vários nomes. Conversão é um deles, nova vida é outra, nova criatura, que Ele nos deu vida quando estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, que Ele arrancou o nosso coração de pedra e inseriu um coração de carne. Portanto, eu queria que você visse para além do que o Salmo está nos mostrando aqui.
Lembre do que Deus já fez por nós por meio de Cristo Jesus. Deus nos libertou do cativeiro, pior do que o cativeiro político, econômico que Israel enfrentou lá com a Babilônia. Deus nos libertou da escravidão do pecado por meio de Cristo Jesus, quando Ele nos perdoou os pecados. Ele nos livrou do cativeiro de Satanás, quando nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele perdoou a nossa dívida, os nossos pecados, que é muito maior e melhor do que a dívida que o rei Ciro perdoou e permitiu que Israel pudesse retornar para a nação, para a cidade de Jerusalém. Houve um decreto do Rei dos Reis, a fim de que nós fôssemos salvos, pois, como diz Efésios capítulo de número 1, verso 4, diz assim: olha, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele fez isso a fim de que pudéssemos voltar para a nossa casa, porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse isso, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Apocalipse 21 diz que nós iremos morar num local chamado de Jerusalém celestial. Nós temos mais motivos de alegria do que os judeus quando foram libertos lá do cativeiro. Veja, o que mais importa nessa noite, e é esse o fato, o que mais importa nessa noite para mim e para você, mais do que virar o ano de 2024 para 2025, mais do que isso, o que mais importa para mim e para você nessa noite, é sair daqui com a certeza que nós adentraremos 2025 com Cristo. Essa é a grande diferença que fará o ano de 2025 para nós, a virada de uma vida sem Cristo para uma vida com Cristo. Esta sim é a maior e melhor virada de todas que já aconteceu e acontecerá na nossa vida. Eu não sei o que acontecerá em 2025, mas eu sei que sou dele. Eu não sei se virão lágrimas ou sorrisos, mas eu sei que ele é meu. Eu não sei o que me reserva 2025, estamos a 6 minutos, mas uma única coisa é o que eu preciso saber. Um documento antigo chamado de Catecismo de Heidelberg tem uma pergunta impressionante e uma resposta ainda mais bela. O catecismo, com sua pergunta, diz assim: qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta diz: o meu único consolo na vida ou na morte é que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Por isso que Lutero disse o que disse logo no início do nosso sermão: olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Olhei para 2025 e olhei para Jesus. Será impossível me perder. Olhe tão somente para 2025 sem Jesus, que facilmente você se perderá. A minha oração é que a gente possa adentrar 2025 na certeza que somos dele e que ele é nosso. Não saia daqui sem essa certeza, porque senão 2025 não será um ano de risos, mas de lágrimas. Eu quero convidar o grupo de louvor, e eu quero